dia, meus amores! Hoje é mais uma aula de ciências, vamos continuar falando de fonte de luz. Prestem atenção e respondam às atividades propostas com muito amor. Bom, pessoal, hoje nós iremos falar sobre fontes naturais e artificiais de energia, então luz natural e artificial. Então, vamos lá estudar cada uma delas. As fontes naturais de luz são aquelas que provêm das forças da natureza. E nós temos os exemplos de fontes naturais de luz, as estrelas, e uma que se destaca é o Sol, pois ela não precisa de interação humana para que ela possa acontecer. Agora, as fontes artificiais da luz são aquelas que são produzidas por ações humanas, como, por exemplo, a lanterna, ou seja, precisa de uma interação humana para que ela possa acontecer. Agora, a principal fonte de energia natural que nós temos é o Sol. O Sol não depende do ser humano e ele é muito importante para nos fornecer luz e calor. E outra curiosidade do Sol é que ele que é responsável pela luz que a Lua nos transmite à noite, porque a Lua em si mesma, ela não produz nenhuma luz. Na verdade, a luz da Lua nada mais é que a luz do Sol sendo refletida, assim como a nossa imagem é refletida em um espelho. Então, o Sol é o principal produtor de luz natural e ele é responsável pelo fornecimento de luz e calor. Agora, as fontes artificiais de luz são aquelas que nós usamos para iluminar ambientes que estão escuros, e elas são produzidas por ações humanas. E nós temos o exemplo de lâmpadas, lamparinas, lanternas. Normalmente, nós utilizamos essas fontes de luz artificiais na parte da noite. Então, essas são as fontes naturais e artificiais da luz. Uma fonte de luz natural ou artificial também pode ser chamada de corpo luminoso, pois é capaz de emitir luz própria, como o televisor ligado, a lâmpada elétrica acesa, e também o Sol e as estrelas são exemplos de corpos luminosos. Já os corpos iluminados são aqueles que não emitem luz própria, como sofá, tapete, livro, mesa, cadeira. Observe a cena com atenção e responda oralmente o que são exemplos de corpos iluminados e os luminosos. Como vimos, as luzes podem ser naturais e artificiais. A lua, por exemplo, é um exemplo de luz natural e a lâmpada acesa é um exemplo de luz artificial. Vamos ver outros exemplos de luzes naturais: a luz do sol e das estrelas, da lua, como já vimos, do fogo, do vagalume, que é um animal que emite luz própria, e muitas outras, como os raios de um trovão em dias de chuva. Vamos ver os exemplos de luzes artificiais. Luzes fluorescentes, incandescentes, flashes, luz gerada pela própria câmera e muitas outras, como fogo de artifício em festas de Ano Novo. Existem objetos que bloqueiam a passagem da luz. São os objetos opacos. São aqueles que não emitem a passagem da luz, como, por exemplo, uma cortina. Existem objetos que permitem a passagem de luz. Por exemplo, temos os objetos translúcidos. Esses objetos são aqueles no qual a luz se propaga de maneira irregular,
não permitindo uma visão nítida dos objetos, ou seja, não conseguimos ver a luz com nitidez, como, por exemplo, o papel vegetal, o vidro fosco ou uma pasta. Existem também os objetos transparentes, que são aqueles que permitem a propagação regular da luz, proporcionando uma visão nítida dos objetos, ou seja, conseguimos ver a luz com nitidez, como, por exemplo, o vidro ou uma janela de vidro. Vocês já viram o arco-íris, meus amores? Vocês sabem como o arco-íris se forma no céu? O arco-íris geralmente se forma quando a luz solar atinge gotículas de água presente na atmosfera. Esse processo é chamado de decomposição da luz. Agora que vocês aprenderam o que são corpos luminosos e corpos iluminados, observem com atenção as imagens e respondam oralmente quais corpos são iluminados e quais são os luminosos. As lentes dos óculos, um vidro embaçado e uma cortina de janela interagem de maneira diferente com a luz. Você percebe qual é essa diferença? Alguns materiais permitem que a luz passe através deles. Assim, é possível ver uma imagem bem detalhada daquilo que está atrás desse material. Nesse caso, dizemos que o material é transparente. Em outros casos, também é possível ver o objeto que está atrás do material, mas a imagem é embaçada, sem detalhes de contornos. Então, dizemos que o material é translúcido e apenas parte da luz o atravessa. Muitos materiais são opacos e não permitem que a luz os atravesse. Não somos capazes de enxergar objetos localizados atrás desse tipo de material. Veja o exemplo dessa cerca de madeira. Podemos perceber que atrás dela existe um jardim com grandes árvores, mas não podemos enxergar as árvores por completo, porque a madeira é um material opaco e não permite a passagem da luz. Nessa imagem, vamos resumir os materiais transparentes, translúcidos e opacos. Materiais transparentes são aqueles que deixam a luz passar com facilidade e conseguimos ver o objeto com nitidez. Materiais translúcidos são aqueles que a luz passa com mais dificuldade e a imagem do objeto fica embaçada. Materiais opacos não permitem a passagem da luz. Não é possível ver o objeto por trás dele. Sucesso, crianças, e bons estudos para todos! Até a próxima aula, se Deus quiser.